Muito boa noite, então, queridos irmãos ligados ao nosso Centro Espírita Joana de Ângeles, aqui de Sarandi. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para o trabalho desta noite com a querida amiga e irmã Liz, lá do Caminho da Luz de Passo Fundo. Então, antes de passar para ela, como é de praxe em nossos trabalhos espíritas, vamos fazer a nossa prece de abertura. Convidamos a todos, então, que fechemos os olhos nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado e querido Mestre, agradecendo por essa oportunidade que estamos tendo de mais uma vez estarmos juntos e fundamentalmente conectados com Jesus, com essa espiritualidade maior, e pedimos que ela nos ampare, nos inspire mais uma vez, para que essa oportunidade possa ser rica para as nossas reflexões, os nossos aprendizados, e também para que os amigos espirituais, onde quer que estejamos, em nossas casas, possam nos dar o amparo energético, espiritual que nós e nossas famílias estejamos necessitando. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, estamos abrindo o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, nós que, mais uma vez, lembramos que aos domingos, o Centro Espírita Joana de Ângeles segue trabalhando só no ambiente virtual e que nas quartas-feiras, com todos os cuidados sanitários, ele já retornou aos trabalhos presenciais, nas quartas, às 20 horas, com palestras, passes coletivos e atendimento fraterno, a livraria da biblioteca e todas as atividades, relembrando com todos os cuidados sanitários, com máscara, distanciamento, ventilação e tudo mais. Mas também funcionando virtualmente nas quartas-feiras, para quem preferir participar desta forma. Então, nós temos hoje a Liz Carneiro, que é trabalhadora do Caminho da Luz, lá de Passo Fundo, que é uma casa co-irmã. Enfim, já há anos temos este vínculo, né? Estamos criando o vínculo entre a Joana de Ângeles e o Caminho da Luz, que é uma casa também maravilhosa, de luz, como o seu próprio nome diz, né? Lá em Passo Fundo. Então, Liz, muito obrigado, né, por ter se disposto a estar conosco mais uma vez. E eu te passo, então, a palavra. Eu agora fazendo a parte técnica aqui do Zoom, é sempre um aprendizado, né? Vamos lá. Então, nós... E agora eu vou te tornar a host. Está contigo, Liz. Certo, João, muito obrigada. A todos do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, a sua direção, seus trabalhadores, de forma muito carinhosa e especial aos seus frequentadores. Inicialmente, nós queremos agradecer a oportunidade do trabalho e dizer que nós somos, como diz o João, já uma parceria, porque o João há muito tempo nos agracia com a sua luz. A cada palestra que ele está conosco é uma alegria. Irmãos que somos todos filhos de um mesmo Pai, como é bom nós podermos compartilhar momentos de aprendizado. E na noite de hoje, nós vamos convidar os irmãos para refletirmos um pouquinho sobre o capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Não Servir a Deus.
Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu vou pedir licença para os irmãos para compartilharmos algumas imagens. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Então, nós vamos aqui. Opa, perdão. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui. Trabalhando de uma forma mais compreensível, ao ver. Nós escolhemos, então, esse tema. O homem frente à desigualdade das riquezas, ponto de equilíbrio ou provação. Esse capítulo, na verdade, ele é um capítulo muito desafiador para todos nós que vivemos ainda um momento bem significativo de envolvimento com a matéria, com seres materializados que somos, né, mergulhados na carne. Nós temos necessidade, sim, desse convívio com a matéria e do bom uso dela. Mas a questão da riqueza, dessa desigualdade, ela é um ponto de equilíbrio ou provação. Como é que isso funciona? Quanto mais riqueza, mais se produz, quanto mais riqueza, mais se equivoca, quanto mais envoltos na dificuldade da pobreza, a capacidade de produção e evolução é a mesma ou não daqueles que são mais agraciados materialmente. E por que que isso ocorre? E é isso que nós vamos comentar e refletir um pouquinho na noite de hoje. Porque, na verdade, nós trazemos para os irmãos aquilo que nós temos aprendido um pouco mais estudando a doutrina espírita. E aí, nós começamos nos questionando, será que a riqueza ela é realmente um obstáculo à evolução espiritual? Nos dizem os irmãos de luz, os espíritos superiores, nesse capítulo do Evangelho, que a riqueza, na verdade, ela é uma prova que ela apresenta uma quantidade muito maior de riscos e perigos do que a prova da pobreza, pelo tamanho do fascínio, que é o encantamento, a atração e o arrastamento que ela causa, bem como todo o envolvimento de tentação e de más paixões que ela estimula. Já buscando entendimento maior sobre o que seria, qual o significado da palavra riqueza, nós encontramos no dicionário o seguinte posicionamento: riqueza, situação referente à abundância na posse de bens materiais, abastança, fartura, fortuna. Mas em comparando com o que nós encontramos lá, nesse nosso capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizem os espíritos superiores que a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. E esse laço ele é tão forte, ele é um ponto de desequilíbrio tão grande em algumas situações, que aqueles que passam, muitas vezes, da miséria à riqueza, eles acabam por esquecer com quem conviveram, quem eram os seus amigos, até mesmo os que o ajudaram, de onde vieram, esquecem de como a vida no nosso plano ela é dura e difícil, tornando-se muitas vezes insensíveis, cruéis, avarentos, ao ponto de entrar em um grau de desequilíbrio mental, emocional e espiritual bem exacerbado pelo tamanho do fascínio, como já comentamos, que a riqueza pode causar. Mas quando nós mencionamos ponto de desequilíbrio, nós não estamos batendo martelo no sentido de afirmarmos que sim, a riqueza ela é um obstáculo
a conquista da evolução espiritual. Nós ainda temos explicações aprofundadas no item 7, que é o item que trata da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, e também no item 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da desigualdade das riquezas. Então, nós estamos inicialmente começando a nossa reflexão. Nesse capítulo, nós encontramos, digamos assim, uma fonte abundante de esclarecimento sobre essa questão dos perigos que a riqueza ela pode nos trazer frente à nossa evolução espiritual. Nós encontramos algumas passagens e algumas parábolas onde Jesus nos traz pontos muito importantes para essa reflexão. E dentre elas, nós escolhemos a parábola do moço rico para que nós possamos pensar um pouquinho. A história do moço rico é a história de um jovem que, já acostumado maquinalmente a seguir as regras impostas pela sociedade, a seguir segundo o que ele acreditava, ao pé da letra, os mandamentos trazidos pela lei mosaica, já se achava num grau de perfeição possível de conquistar o que na época se dizia a vida eterna, né? Então, ele já se achando possuidor de algumas virtudes frente ao raciocínio dele, ele, maravilhado com os ensinamentos do Cristo, resolve aproximar-se de Jesus e lhe pergunta: Mestre, o que seria necessário ainda eu fazer para conquistar a vida eterna? Ao que o mestre, muito carinhosamente a ele se dirige e responde: Se queres ser perfeito, na verdade o que ele pedia era adquirir a perfeição, se ainda lhe faltava alguma coisa para adquirir essa perfeição para a conquista da vida eterna. E o mestre diz a ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aqui, meus irmãos, nós temos um ponto a ser muito refletido. Porque se levarmos as palavras do mestre ao pé da letra, nós não podemos esquecer daquele princípio que nos diz que a letra mata e o espírito vivifica. Porque se nós encararmos desta forma, literalmente, como as palavras de Jesus estão colocadas, nós interpretaremos, sim, que a riqueza é um obstáculo quase intransponível para adquirirmos a evolução espiritual, a afabilidade, a doçura, a postura de altruísmo que todos sabemos necessária para a conquista de degrau a degrau desse caminho evolutivo. Então, eu trouxe para nós aqui uma imagem que nos ilustra bem esta condição de levar ao pé da letra estas palavras de Jesus. Porque quando nós olhamos o desânimo desta figura intitulada Camelo, e relembramos que já lá na época do Cristo, as ideias, os pensamentos, eles não eram como hoje, iluminados, digamos assim, à luz de LED, e sim à luz de velas, nós podemos entender que, embora lá eles já levassem uma vantagem sobre nós, sabendo que camelo, aquela época, também era como se denominava, perdão, um cabo, um fio muito grosso, um fio de linha, digamos, um barbante extremamente grosso,
eles já levavam aí alguma vantagenzinha sobre nós, para entenderem que essa dificuldade não era tão grande como nós imaginamos ao querer passar o pobrezinho do camelo ali no fundo da agulha. Mas Jesus, não podemos nos esquecer, que falava aos homens por parábolas, muitas vezes, porque era a forma mais tranquila e mais acessível de, contando histórias, despertar este pensamento iluminado ainda à luz de velas, porque não se tinha a evolução que nós já temos hoje, a capacidade de raciocínio, mas através dessas parábolas que se atingia muitos fins de cunho moral. Na verdade, o que o mestre queria com esta orientação ao moço rico era defrontá-lo com o que existia no seu mais íntimo. Porque o moço rico, quando viu a orientação do mestre, entendeu que ele ainda não tinha capacidade, e justificou isso ao mestre, de vender tudo o que tinha e segui-lo. Na verdade, ele ainda não era detentor da virtude da abnegação, que nada mais é do que termos a condição de renunciar aos nossos próprios desejos e vontades em prol de um bem maior, em prol do altruísmo e do amor ao próximo. Mas, enfim, a riqueza, ela é fonte de muitos males, sim ou não? Baseando-nos do que já ouvimos até agora sobre a explanação desse capítulo, desses itens 7 e 8. É fonte de muitos males? Se nós levarmos ao pé da letra, vamos acreditar que sim. Mas se nós nos questionarmos e estudarmos um pouquinho mais a fundo esse capítulo, nós vamos dizer não sim ou não. Nós vamos dizer que sim e que também não. Que a riqueza ela pode ser como pode não ser fonte de muitos males. Porque ela pode ser fonte, ela pode ser o início, o desencadeador de crimes bárbaros? Pode. Ela pode ser um grande estimulante das más paixões, de traições, de falsidade, de inveja, de ciúme, de vinganças cruéis? Pode, pode sim. De avareza? Pode. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que não é a riqueza, enfim, que desencadeia todas essas questões, todas essas paixões difíceis, todos esses males, mas sim aquele que dela abusa, fazendo mau uso dela, através do seu livre-arbítrio, assim como também abusa das possibilidades e oportunidades que Deus lhe dá de fazer o bem. Não é a riqueza em si, mas aquele que transita pela terra, ainda em muita dificuldade, optando por caminhos equivocados e perigosos desnecessariamente. Não a riqueza em si, que quando bem utilizada, pode ser fator de progresso. Utilizada por seres ainda não tão centrados no objetivo e na clareza e conhecimento do que realmente é a vida espiritual, característica de seres ainda em grande número no nosso plano Terra. Então, ela pode sim e não ser fonte de muitos males. Aqui já começamos a entender um pouquinho que ela não é tão obstáculo assim, e quando bem utilizada, ela pode produzir muita coisa boa. Se levarmos ao pé da letra, interpretarmos ao pé da letra a mensagem de Jesus ao moço rico, nós entenderíamos que a riqueza ela deveria ser abolida do planeta Terra.
Mas a abolição da riqueza em si, ela nos traria algumas consequências danosas. Entre elas, condenação da lei do trabalho, onde nós sabemos que a lei do trabalho, que o trabalho é o grande incentivador e estimulador de progresso, onde, sendo condenada a lei do trabalho, a humanidade em si retornaria à época da selvageria. Por quê? Porque o trabalho ele estimula diretamente o crescimento intelectual da criatura e indiretamente o crescimento moral. Voltando à selvageria, à sociedade, nós retornaríamos àquele momento onde a lei do mais forte voltaria a vigorar, não importando, não se distinguindo. Capacidades de amor, de perdão, de caridade, de benevolência, lembrando que a caridade, como nos ensina o Mestre Jesus, seria benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para todas as dificuldades do nosso próximo. Retornando então à barbárie, à selvageria, a abolição da riqueza entraria em total contradição com a lei do progresso, atrasando a humanidade toda em seu progresso, em seu nível intelectual e nos relegando a não mais termos o acesso a grandes descobertas, não mais impulsionando a humanidade ao aprimoramento e progresso espiritual, não só material. E para confirmar esta nossa afirmativa aí, que nós encontramos estudando o item 7 e o item 8 do nosso capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é composta pelas leis morais, lá na Lei de Progresso, a questão 776, onde Kardec pergunta aos amigos espirituais: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? O estado de natureza é mais essa condição onde, primeiramente, o homem encarna na Terra, quando era mundo primitivo ainda, ou nos mundos primitivos, aqueles que estão iniciando o seu processo evolutivo. Ao que a espiritualidade responde a Kardec: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Fica muito claro para nós, meus irmãos, que não existe forma de progresso se abolirmos a riqueza, que é fonte e estimulante do progresso intelectual. E sem nós termos o progresso intelectual, o nosso entendimento fica como da imagem daquele senhor que estava pensando como passar o camelo pelo fundo da agulha. Fica a passos lentos, à luz de velas, de forma que nós teríamos uma maior dificuldade de entendimento de como nos faz bem compartilharmos, trabalharmos juntos, em comunidade, para crescermos. Porque quando nós caminhamos sozinhos, nós até podemos andar mais rápido. Mas quando nós caminhamos juntos, nós observamos a passos mais lentos, mas em boa e agradável e amorosa companhia, as belezas do caminho. E chegamos de forma muito mais construtiva e saudável ao ponto a que nos dirigimos, que é de sermos pessoas melhores, espíritos mais harmoniosos dia a dia. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais haveria grandes trabalhos,
nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento em progresso. Como já comentamos, só através da riqueza, as grandes pesquisas e as grandes descobertas vão pouco a pouco produzindo meios materiais, inicialmente, de retirar o homem das grandes dificuldades que o nosso meio material nos envolve. E pouco a pouco, a partir disso, ir elevando a criatura cada vez mais, suavizando a sua vida de forma saudável, quando usada a riqueza da forma correta, suavizando os males e as vicissitudes, de forma que nos possibilite cada vez mais nos aproximarmos da nossa natureza espiritual, nos distanciando da dificuldade, da materialidade. Mas o porquê da desigualdade das riquezas? Porque nem todos são ricos da mesma forma. E para relembrarmos algo que todos nós conhecemos, que aprendemos lá na nossa infância, que é aquela historinha da cigarra e da formiga, a espiritualidade nos coloca dois pontos bem interessantes com relação ao porquê da necessidade da desigualdade das riquezas. Um dos motivos é porque, se as riquezas que existem no nosso meio material, nesse momento, fossem distribuídas de forma igual entre todos, primeiramente, ela resultaria numa porção muito pequena para cada um. E sendo o homem ainda pouco evoluído espiritualmente, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, esse equilíbrio que se acreditaria inicialmente se perderia rapidamente por questões que envolvem a evolução individual de cada um. Nos colocam os espíritos superiores, que ainda é muito marcante entre nós a diversidade dos caracteres e das aptidões. Nós, na bem da verdade, se analisarmos essa questão apenas do ponto de vista da existência atual, se ficaria muito difícil de entender o porquê isso ocorre. Mas se nós encararmos que temos uma vida e várias existências, nós entenderemos que esta diversidade dos caracteres e das aptidões se dá muito ao esforço próprio de cada um de crescimento. Nos dizem os espíritos superiores que nem todos são laboriosos, trabalhadores, esforçados, o suficiente, inteligentes o suficiente para conseguirem ter sabedoria que os leve a saber como adquirir, como administrar e serem previdentes e prudentes para saberem conservar esta riqueza. Sendo desta forma, por essa nossa diversidade, diferença de capacidade de administração da riqueza, Deus a coloca, ora na mão de alguns e ora na mão de outros, mas as concentra muito frequentemente na mão daqueles que já têm condições de administrá-la de forma abnegada, de maneiras a não só se beneficiar, mas também a beneficiar a outros, administrar por outros que ainda não conquistaram esta condição de inteligência, de labor, de esforço para aprender, para buscar cada vez mais amar e ser
construtor de dias melhores. Alguns já existem aí no nosso plano e nós observamos bem, e cada vez mais nesse nosso momento delicado, que é o momento da pandemia, como existem empresários que estão contribuindo muito, não só para descobertas na área da saúde, mas muito também saneando a fome, auxiliando aqueles que trabalham com eles e indo mais além, mais distante, unindo-se e proporcionando dias melhores para aqueles que nesse momento se encontram em sofrimentos atrozes. Então, como a cigarra e a formiga, sem dúvida alguma, quando a gente olha inicialmente essa imagem, a gente pensa, é porque uns vivem felizes e outros só trabalhando. Não, na verdade, tudo tem que ser feito com equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio, mas o esforço, ele é primordial. O trabalho, ele é primordial para que nós conquistemos aquilo que realmente interessa, o entendimento espiritual de que somos irmãos uns dos outros e que precisamos nos unir para seguirmos juntos. Então, a chave do equilíbrio frente à riqueza ou à pobreza, ela se constitui de termos uma visão muito clara e aprofundada da fé na vida futura. Como é que nós adquirimos essa visão aprofundada, este conhecimento? Estudando, meus queridos. Não existe outra forma. Não tem como nós termos fé na vida futura se nós não entendermos o processo de reencarnação, se nós não entendermos sobre lei de causa e efeito, se nós não buscarmos suavizarmos e apararmos as nossas arestas através deste conhecimento. Não existe equilíbrio se nós não entendermos que, para aqueles que passam pela prova da pobreza, a resignação, que é a aceitação, mas não aquela aceitação do esperar, esperando, sentado, achando que alguma coisa vai cair do céu, mas sim aquela resignação que aceita aquilo que não pode ser mudado, mas que se esforça para adquirir meios de mudar aquilo que é possível. E quando assim não o for, entende que ainda não é o momento e aceita que existe esta possibilidade de não ser o momento, mas também entende que se aquilo não está vindo da forma como se deseja, é porque de alguma maneira muito provável aquilo não seja o melhor para nós, não seja o que vai nos beneficiar e nos fazer melhores. E com relação à prova da riqueza, o ponto de equilíbrio é sim a abnegação, que é essa capacidade de renunciarmos a nós mesmos, de renunciarmos aos nossos desejos e às nossas aspirações, muitas vezes por um breve período de tempo, mas renunciarmos sim, nos deixarmos de lado em prol de um bem maior e de beneficiar um número maior de pessoas, de irmãos e espíritos. E aqui, então, nós vamos tocar naquele nosso ponto-chave que eu sempre vejo o nosso amigo João Paulo mencionando, e ele é muito importante. Estudemos a doutrina espírita. Só assim nós vamos entender como é que esse nosso mundo material ele é regido. E como tudo aqui contribui, sim, para que sejamos cada vez mais entendedores que espiritualidade é muito necessário nas nossas vidas. Nossas relações, elas são baseadas, embora envoltos na carne e pela matéria, mas o nosso caminho é o mundo espiritual, é a pátria espiritual, que já começa aqui, dependendo do bom uso ou mau uso do nosso livre-arbítrio. Ricos e pobres, já nos encaminhando para o final, a ricos e pobres, porque sendo Deus justo, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação.
A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. E não há como nós falarmos em caridade sem lembrarmos da nossa querida Madre Teresa. O que é caridade na forma prática? A caridade nada mais é que o amor em movimento. Então, meus queridos, eu trouxe essas duas imagens para que nós possamos interpretar de forma muito correta essa questão da desigualdade das riquezas, entendendo que ela é ponto de equilíbrio e provação também. De que forma? Equilíbrio para entendermos que aquilo que está em nossas mãos, por menos que seja, pode sim fazer com que cenas como essa, onde percebemos o abandono, a miséria, o sofrimento, a falta de dignidade, que percam essas cores tão vivas no nosso presente e venham a colocar atitudes como da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Que nós possamos, por pouco que tenhamos, tornar este pouco no amor em movimento, colorindo a vida daqueles que estão relegados à margem do caminho. Madre Teresa nos traz, em sua história, um exemplo que marca muito o meu coração e o meu entendimento, quando ela, aonde vivia, começou a acompanhar uma situação muito grave de irmãos que já estavam à beira da morte e eram abandonados nas ruas para que morressem, como criaturas que já não tinham mais nenhuma utilidade. E ela, com seu coração amoroso, em lágrimas, presenciando essa situação, procura as autoridades da cidade e pede a eles que auxiliem a organizar um albergue onde ela pudesse abrigar essas pessoas. E essas autoridades estão envoltas ainda nas limitações da matéria, perguntam a ela, mas por que essa sua preocupação? Eles já estão morrendo, eles vão morrer mesmo. Por que essa atitude? Por que desenvolvermos essa atividade? É o que ela responde a eles. Porque eu gostaria muito que os meus irmãos, nem que fosse no último momento de suas vidas, tivessem a de que são muito amados, como todos nós o somos. Que nós possamos unir esse exemplo da Madre Teresa em nossa reflexão, aquela passagem de quando os discípulos perguntam, os apóstolos perguntam, mestre, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos e te demos de beber? Quando foi que te vimos despido e nós o vestimos? Ao que o mestre responde a eles: cada vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Não esqueçamos disso, meus queridos. Não esqueçamos daqueles, de orarmos por aqueles que já estão descolorindo o quadro da miséria humana e amorosamente buscando colorir as questões da amorosidade, da solidariedade, do carinho de uns para com os outros. Porque é só amando que nós iremos conquistar, como queria o moço rico, o direito da vida eterna, o caminho da evolução espiritual. Nós queremos agradecer a atenção, a
a paciência dos que puderam nos acompanhar até agora, agradecer a qualidade do trabalho mais uma vez ao Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e convidar os irmãos para encerrarmos esse nosso momento de reflexão e levando os nossos pensamentos e o nosso coração em prece. Então, nós convidamos a todos para que possamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento e o nosso coração ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a presença dos mentores amigos do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, bem como os da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Passo Fundo. Que esses benfeitores amados, ao adentrarem os nossos lares nesse instante, possam tocar os nossos corações, tornando o nosso espírito mais leve, mais cheio de esperança, de força e de ânimo, para entendermos que somos, sim, capazes de contribuir com o pouco que temos, com aqueles que nada têm, que enfrentam a prova da pobreza, mas não só da pobreza material. Alguns da pobreza espiritual. E que esses da pobreza espiritual, através da abundância do nosso carinho, da nossa fraternidade, da nossa compreensão, da nossa tolerância e do nosso perdão, possam sentir que é possível, sim, abrir-se para um caminho mais suave, mais tranquilo e mais sereno. Rogamos a Dr. Bezerra de Menezes e as suas caravanas de terapeutas do espaço que possam envolver a todos os nossos irmãos que se encontram adoecidos nos hospitais, não só aqueles que enfrentam a luta contra a Covid, mas também envolvendo a todos mais, dando consciência a cada um daqueles que ainda têm condição de recuperarem a saúde física e por aqui terem uma nova oportunidade de trabalho e de progresso, mas também aqueles que já conquistaram o direito do retorno à pátria espiritual. E que nós que aqui ficamos tenhamos a certeza de que não podemos entrar em sofrimento por eles, porque saudade sim, meus queridos, mas tristeza não, por aquele que se liberta e tem o direito de recomeçar num lugar melhor, após ter cumprido a sua jornada terrena dentro de tudo aquilo que se propôs. Que muita paz e que muita luz envolva a nossa vida de trabalho, de amizades, de convívio social durante esta semana. Que assim seja.